Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor continue enchendo o nosso coração nesta noite que Ele fez para nós. Nosso texto é Mateus 24. Vou voltar um versículo antes, vou voltar ao 44, para que nós reflitamos de maneira breve sobre convicções que dão segurança ao crente quanto à volta de Jesus. Aquilo que traz convicção, certeza, segurança ao nosso coração. A palavra do Senhor diz: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, E passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos mais uma vez. Senhor bondoso, nós suplicamos ao Senhor que Tu fales ao coração do Teu povo, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que em outro momento terão acesso à pregação desta palavra, que por Tua graça, ó Deus, o Senhor fale ao coração do Seu povo, trazendo incentivo para a fidelidade, trazendo um chamado para a conversão, trazendo um alerta para aqueles que estão sendo infiéis. Deus, em nome de Cristo, te pedimos, faz a Tua obra, Senhor. Queremos ser apenas instrumentos do Senhor, cooperadores Teus. Faz a Tua obra em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se refere ao momento da volta do Senhor Jesus. Ele fala de assuntos futuros. E mesmo quando a Bíblia fala de assuntos futuros, ela oferece certezas aos crentes. Pode parecer meio curioso e estranho, porque normalmente nós temos certezas mais ou menos quanto ao que já aconteceu. Por exemplo, aconteceu a Reforma Protestante no século XVI, aconteceu o atentado nos Estados Unidos no dia 11 de setembro, vivemos um período em que tivemos que lidar com uma doença terrível, conhecida como Covid-19, são certezas relativas ao passado. Nós também temos algumas certezas quanto ao tempo presente, qual seja, por exemplo, que nós estamos vivos aqui agora. Isso é uma certeza. Para daqui a pouco eu já não sei, mas para agora, para esse exato instante, isso é uma certeza. Mas e quanto ao amanhã? Normalmente as pessoas dizem, quanto ao amanhã, nós podemos fazer projeções, e tem gente que ganha muito dinheiro com isso, podemos ter expectativas, e de fato sobre muitas coisas isto é aplicável. Mas para o crente, há uma diferença fundamental. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, Paulo diz que o crente anda por fé e não pelo que as pessoas normalmente veem. Ou seja, a diferença entre fazer prognósticos, que todo mundo faz, e andar pela fé é que só o crente é capaz de andar pela fé, por causa da natureza da fé, que segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que ainda não foram vistos. Note bem estas duas expressões. Certeza de coisas que ainda não chegaram. Convicção de fatos não vistos, ainda não vistos. Esta é a natureza da fé. E não há nada mais característico da fé cristã do que a certeza da volta gloriosa do seu Senhor, do seu Salvador, Jesus Cristo. E o que Jesus diz aqui em Mateus 24 traz algumas afirmações que sustentam essa fé e que enche de esperança o coração dos crentes. Vamos ver quais são essas afirmações que fortalecem a nossa esperança, que nos dão certeza. Primeira certeza é que Jesus voltará. Você pode ver essa afirmação de maneira muito clara no verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui nós temos uma certeza, Jesus voltará.
Eu quero chamar a atenção aqui para o caráter de Deus. Uma das características pessoais que Deus faz questão de afirmar a respeito de si mesmo é a sua veracidade, é a sua fidelidade ao que Ele mesmo diz. Ele faz questão, por exemplo, de dizer que mentira é coisa do diabo e dos filhos do diabo. Está em João 8,44. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Ele, o Senhor, é verdadeiro em todas, não em algumas, em todas as suas palavras. Está no Salmo 145, verso 13. Deus também faz questão de dizer que Ele é diferente do homem. O homem é tendencioso à mentira, seja por medo, criança começa a mentir por medo de ser castigada, ou por busca de vantagem sobre as demais pessoas, para enganar, para engabelar as pessoas. Mas em Números 23, 19, ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. É óbvio que nesse texto o Senhor também faz uma menção ao fato de que o homem pode até dizer que faz, mas em determinadas situações ele é incapaz de realizar. Mas Deus diz: eu prometo, eu cumpro, eu falo, eu faço. E quando Deus faz uma promessa, existem 3 fatores interessantes e importantes envolvidos para nós guardarmos. Primeiro, ninguém obriga Deus a fazer uma promessa. Ninguém obriga Deus, Ele não precisa fazer promessa nenhuma. Ele é o Senhor, Ele tem tudo. Ele não precisa fazer nada para ter plenos direitos sobre tudo e sobre todos. Ele promete livremente, porque quer. 2, sua promessa é mais do que uma declaração de intenções. Nós fazemos promessas que são meras declarações de intenções. Isso é devido à nossa falibilidade. Fazemos promessas de ir em tal lugar e chegar a tal hora, e às vezes atrasamos ou não vamos. Mas aqui nós temos o anúncio de um rei poderoso que diz que vai fazer acontecer o que Ele quer que aconteça no tempo que lhe aprouver. 3, não faltará poder para Deus executar o que a sua vontade imutável determinou. Não vai haver adversário capaz de impedi-lo de fazer o que ele quer. Em Jó 11:10, Jó diz assim: se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Se ele é o Senhor Todo-Poderoso. Jesus diz aqui para nós claramente que o Filho do Homem virá no tempo que foi determinado. Portanto, os seus servos devem estar apercebidos, e a palavra é etoimos, que significa estar preparado para alguém que chegará a qualquer momento. Não é simplesmente estar atento para alguma coisa, mas a palavra que indica claramente que precisa estar preparado para a chegada de alguém que vai chegar. Primeira certeza que nós temos, então, isso alimenta a nossa fé. Jesus voltará. Nós podemos ter certeza disso. Segunda certeza que o texto fala é que quando Ele voltar, Ele encontrará servos fiéis. Talvez às vezes nós sintamos um pouco de tristeza quando nós lemos algumas descrições que a própria Bíblia faz, e o próprio Senhor Jesus faz, de como o mundo estará nos últimos dias. Guerras, iniquidades, pragas, destruição. E talvez fiquemos ainda um pouco mais entristecidos e desalentados quando lemos que a igreja também não estará em condições muito melhores, com a apostasia, com o esfriamento do amor, chegando ao ponto de o próprio Jesus indagar de maneira retórica, claro, porque ele sabe, mas ele indagar se, porventura, ele encontraria fé na terra quando voltasse. Está em Lucas 18:8. Olha o estado. Será que ainda vai haver crente na terra quando o Senhor Jesus voltar? Mas a gente não precisa ficar desanimado. Não mesmo. Nós não precisamos, numa atitude de desânimo, nos afastar da igreja, porque a igreja não é o que ela deveria ser. Ou então nos afastar da igreja porque a igreja não é o que eu gostaria que ela fosse. Ou então, aqueles mais saudosistas, porque a igreja não é o que ela foi um dia, como era quando nós a conhecemos. Jesus não quer achar fé em uma instituição. Ele quer achar fé em pessoas, na congregação dos crentes, no coração das pessoas, em servos fiéis que perseverarão até o fim. Ele quer encontrar fé no coração dos salvos. Estes serão encontrados fiéis por Ele quando Ele vier na sua glória. Ele já falou isso em Mateus 24:13. Aquele, pois, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, meu irmão, minha irmã,
Não olhe desanimado para pessoas, não olhe desanimado para instituições, dizendo que são tão poucos os que serão salvos. Esse é um olhar carnal, esse é um olhar que não enxerga como Deus enxerga. Deus enxerga o coração, Deus enxerga o ontem, o hoje e o amanhã. E Ele mesmo afirma que os que serão salvos não serão 2 ou 3, mas Ele afirma que os que serão salvos são uma multidão que ninguém pode contar. Uma multidão que vai ser arrebanhada de todos os cantos da terra. Está em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, onde João diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. O que importa é: você será encontrado como um servo fiel? Observe que aí está no singular no texto. Está falando de um servo fiel, um servo a quem Ele confiou o cuidado da sua casa. É no singular, de que adianta ter uma multidão de salvos se você não estiver lá. É você que tem que ser encontrado fiel. Então nós temos aqui a segunda certeza de Jesus. Quando Ele voltar, a primeira é que Ele vai voltar, a segunda é: Ele encontrará servos fiéis. Eu espero que vocês sejam desses. Terceira certeza, Jesus recompensará os servos fiéis. Olha que maravilha. Eu acho que você já deve ter ouvido alguém perguntar sobre o que ganha caso venha se tornar um crente. Já ouviu essa pergunta? O que eu ganho se eu virar crente? E esta é uma pergunta que, a princípio, não merece a resposta que a pessoa está esperando, mas que geralmente nós respondemos com uma descrição de resolução de problemas nesta vida, cidade do ouro na eternidade. Geralmente a gente responde coisas parecidas com essa. É uma resposta parcialmente verdadeira, mas que geralmente busca atingir os interesses de uma mente irregenerada, de um coração ainda cobiçoso e não transformado. Mas a promessa de Jesus é simplesmente salvação. Crer nele produz salvação, produz uma nova vida. Está em João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. E esta nova vida começa a se manifestar já nesta vida, com saciedades que nada que nós conhecemos pode trazer. Jesus fala de fome e sede em João 6,35. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Ora, qual é o pão que você come? Qual é a água que você bebe, que no dia seguinte você não precise de novo? Jesus não está falando de saciedade material. Ele usa coisas materiais para exemplificar aquilo que Ele faz. E ao servo fiel, segundo Jesus, será dado usufruir da plenitude dos bens do seu Senhor. Usufruir de todas as coisas da casa do Senhor. Ao servo fiel será dado que entre no reino e na morada celeste preparada para os santos antes da fundação do mundo. Está em Mateus 25:34. Daqui a alguns dias estaremos melhor sobre isso. E neste lugar que está preparado, no Salmo 16:11, diz que ali há plenitude de alegria e delícias perpétuas. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Para os servos fiéis, a recompensa. E Jesus diz que Ele mesmo entregará ao servo fiel todos os seus bens. Vamos ver isso depois na parábola dos talentos, na parábola das cidades. Esta promessa é expressa de uma outra maneira magistral, extraordinária e belíssima pelo apóstolo Paulo em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus nos deu o seu filho, a vida do seu filho, por que Ele nos recusaria as coisas menos importantes, mais insignificantes? Mas todas estas coisas compõem o galardão dos fiéis. Só poderão ser usufruídas com Ele, com Cristo, sem fidelidade. Sem Cristo significa sem recompensa, sem galardão. Partimos para a quarta certeza. Jesus também encontrará servos infiéis. Há muitos anos eu aprendi que existem dois tipos de incrédulos: os teóricos e os práticos. Os teóricos também são chamados de ateus. Eles deliberadamente vivem como se Deus não existisse. Eles investem o seu tempo e as suas energias para lutar contra um Deus que eles dizem não existir, mas se esforçam.
Sua mente passa o tempo inteiro cogitando que não há Deus. Deus não lhe sai da sua mente perturbada e deturpada, como atesta de maneira quase zombeteira o salmista no Salmo 10, verso 4, dizendo: o perverso na sua soberba não investiga, ou seja, ele não busca conhecimento, mas diz assim, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Passa o tempo inteiro pensando, não há Deus, não há Deus, não há Deus. Mas esse não é o grande problema da igreja, não são os ateus, não são. Há um segundo tipo de incrédulo prático, que pode até frequentar a igreja, pode até estar presente e ocupando os bancos e os cargos na igreja, pode até estar desempenhando funções na igreja, podem fazer tão bem feitos que podem vir até a ser chamados de companheiros pela igreja, como aconteceu, por exemplo, com Demas. Demas é chamado por Paulo de seu cooperador, aquele que estava fazendo a mesma obra em Filemon 1:24. Demas foi chamado de cooperador por Paulo. Estarão na igreja e muitos, em tempo oportuno, vão deixá-la porque não fazem parte realmente da igreja. Alguns até estarão nela, talvez, no momento da volta de Jesus. E é isso que explica o fato de que Jesus descreve que nos últimos dias haverá grande apostasia e heresias. Experimentam as bênçãos de estar na igreja, experimentam as bênçãos de estar junto com os santos em comunhão, mas no fim mostrarão mais amor ao mundo e às coisas do mundo. Exemplos na Bíblia: Simão amava a fama e o poder. Ananias e Safira estavam na igreja, amavam o dinheiro. Demas amou o presente século. E João vai explicar esta apostasia dizendo que eles saem do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se forem dos nossos, teriam permanecido entre nós. Está em 1 de João 2,19. Mas o que realmente importa aqui é esta verdade: haverá aqueles que serão encontrados infiéis. E eu espero que nenhum de nós sejamos destes. Quinta certeza, caminhando para o final: Jesus julgará os servos infiéis. Talvez a gente esteja se acostumando atualmente com a cultura da impunidade, da liberdade para criminosos confessos, criminosos que são beneficiados nos tribunais por homens que não cumprem o preceito bíblico de serem juízes justos, como o Senhor exige em Deuteronômio 16:19. Vendo o crime confessar, ouvindo certas ideias filosóficas, religiosas e ideológicas de origem satânica, muitos ao final chegam à conclusão de que não haverá julgamento para os infiéis. Alguns que constroem as suas religiões acreditando que o pecador não sofrerá com o juízo divino, achando que com isso vão trazer solução para a angústia dos seus corações. Mas não é isso que Deus diz a respeito de si mesmo. Deus diz que Ele não é igual ao homem. Deus diz que Ele não é o que o homem quer que Ele seja. No Salmo 50, verso 21, Deus diz assim: olha, você tem feito estas coisas e eu me calei. Você pensa que eu sou igual a você, mas eu vou arguir você, eu vou julgar você. E eu vou trazer tudo às claras. E Jesus diz claramente que vai haver um julgamento. Jesus diz claramente que vai ficar patente, claro, bem claro aos olhos de todos, a diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve ao Senhor, como havia sido anunciado por Malaquias no capítulo 3, verso 18. A diferença aqui não vai ser se a pessoa está numa denominação evangélica ou não, mas se está realmente na igreja do Senhor. Numa denominação, uma pessoa pode servir a si mesma em prejuízo dos demais, pode comer e beber, como foi nos dias de Noé, mas o fato é que existem dois tipos de pessoas que serão julgadas: as que estão visivelmente fora da igreja de Cristo, aquelas que rejeitam o Evangelho e permanecem no largo caminho da perdição, e aquelas que, embora fisicamente estejam na igreja, espiritualmente ainda estão no largo caminho e apenas aparentam honrar ao Senhor com seus lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. Todos os dois tipos serão julgados. O problema do segundo é que vai estar usando constantemente um nome a quem eles não pertencem verdadeiramente. Vão estar chamando o Senhor Jesus de Senhor, Senhor, e Ele vai dizer: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. 5 verdades que nós vimos aqui, 5 certezas. Primeira, Jesus voltará. Segunda, Jesus encontrará servos fiéis. Terceira, Jesus recompensará os servos fiéis. Quarta, Jesus encontrará servos infiéis. E quinto, Jesus julgará os servos infiéis. Vamos concluir essa reflexão
O fato é que a ação de Jesus terá como referência o que ele encontrará no coração dos homens no tempo da sua volta. A certeza da volta de Jesus leva o cristão a considerar não apenas o momento da volta dele, talvez no futuro, da parousia, mas o momento da sua própria prestação de contas no dia do juízo. Eclesiastes 11:9 fala sobre isso. Como vai ser essa prestação de contas no dia do juízo? Será do mesmo jeito para crentes incrédulos? Jesus nos dá a resposta desse texto dizendo assim: será dia de galardão para os fiéis. O Senhor virá, o Senhor encontrará os servos fiéis agindo com justiça e os recompensará. Mas veja que o texto não fala de julgamento para os servos fiéis. O julgamento já foi feito. Eles creram no Filho de Deus, eles já passaram da morte para a vida. Não tem julgamento para crente no dia do juízo. Não haverá aquela cena grotesca que alguns descrevem de as ações das pessoas passando num grande telão celestial e todo mundo vendo aquilo. Não haverá essa bobagem. Será simplesmente um momento de galardão para os que creram. E eu tenho que dizer para você que está nos acompanhando que ainda é tempo, ainda dá tempo de buscar ao Senhor para que Ele se deixe encontrar por você e você seja perdoado e salvo. Veja Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. No dia do Senhor será dia de galardão para os fiéis, mas será dia de condenação para os ímpios. O ímpio pode até viver despreocupadamente, pode até viver como fala metaforicamente Jeremias, como um leãozinho selvagem e arrogante, mas a verdade é que mesmo os leõezinhos selvagens são capturados, humilhados e transformados em patéticos palhaços em picadeiros de circos. O arrogante não vigia. O arrogante se julga inimputável, confia no seu braço, na sua força, na sua inteligência, nas suas riquezas. Mas Lucas diz que ele é só um louco causando danos à sua própria alma. Está em Lucas 12:20. A recompensa de cada um será dada de acordo com o modo em que foram encontrados ou chamados pelo Senhor à prestação de contas. Os que creram serão chamados para gozo e os que rejeitaram para condenação eterna. Não haverá condicional, progressão de pena, nem habeas corpus. O julgamento é definitivo e eterno. Não haverá mais tempo para os ímpios, porque desprezaram a convocação do juiz, desprezaram o chamado para mudarem o seu proceder, preferiram arriscar-se e enfrentar a sentença do juiz. Em Isaías capítulo 1, versos 18 a 20, o Senhor diz: vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor chama da oportunidade e rejeitam. E no dia do Senhor, mesmo que intentassem fazer alguma coisa, o Senhor já lhes diria que o tempo acabou. Provérbios 1, 24 em diante diz assim: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Nesse dia, os justos ouvirão: vinde a mim, benditos de meu Pai. Os ímpios procurarão as fendas dos montes e desejarão que os montes lhes caiam sobre a cabeça, porque é melhor enfrentar uma montanha sobre a sua cabeça do que enfrentar a ira do que se assenta no trono e a ira do Cordeiro. As verdades que nós temos aqui, que fortalecem a nossa fé e nos ajudam na nossa caminhada, Jesus voltará. Tenho certeza disso. Ele voltará e encontrará servos fiéis. Espero que sejamos nós nesta lista. E Ele recompensará servos fiéis com coisas que aqui não podem ser alcançadas. Mas Ele também encontrará servos infiéis e julgará os servos infiéis. Os fiéis, gozo e galardão eterno. Os infiéis, para ruína e destruição eterna. Que nós sejamos encontrados fiéis e que aqueles que nesse momento não o são, que busquem ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor nos abençoe. Oremos.